Muito bem. Alô, tô ligado, tô conectado? Tô? Tá. Então vamos ao nosso momento de estudo. E como você já sabe, nós estamos observando de forma mais atenta o livro de Atos. Então hoje nós vamos continuar o livro de Atos de onde nós paramos da última vez. Então, só lembrando um pouquinho do livro como um todo. Atos é um livro que você tem que ler com um versículo em mente, que esse você tem que decorar. Se você não decorar o versículo de Atos 1, 8, você não vai entender tudo que está sendo exposto aqui. Que é quando Jesus, ao ser levado aos céus, fala que os discípulos então devem esperar, e eles receberão poder quando descer sobre eles o Espírito Santo, e eles serão suas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse versículo ele norteia tudo o que está acontecendo no livro, e o livro é uma grande expansão que acontece exatamente dessa forma. Os discípulos recebem o poder do Espírito Santo em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes. Há um discurso poderoso de Pedro, falando sobre Cristo, depois que a igreja, ou que aquela igreja em Jerusalém, os apóstolos, recebem o Espírito Santo. E além de um testemunho poderoso, nós vemos uma vida comunitária da igreja que é invejável. Fala no final do capítulo 2 que eles tinham tudo em comum. Assim deve ser a igreja quando movida pelo Espírito Santo. Ela deve ser forte no discurso, ao mesmo tempo que ela é forte na sua vida, seja em comunidade ou aonde quer que for. E a base de tudo, então, é que nós somos testemunhas. Obrigado, Gladson. Capítulo 3, nós temos então agora, depois de recebido o Espírito Santo, os apóstolos fazendo os milagres como Jesus fazia. Então já tem a cura de um mendigo aleijado, e esse mendigo aleijado então é inquirido, o pessoal quer saber, não, peraí, só um minuto, e ele vai lá e realmente foi curado, e não tem como você dizer que isso não é verdade. E com isso vem mais um discurso, uma pregação de Pedro agora no templo. Sempre que Deus age de forma poderosa, vem o testemunho do Evangelho vivo na vida das pessoas que estão ali. Então, olha só, veio o Espírito Santo acusar a igreja, o pessoal os apóstolos estarem bêbados, Pedro faz um discurso poderoso. A igreja vive em comunidade. Deus vai acrescentando e fazendo essa igreja crescer. Os discípulos vão ao templo, e lá, os apóstolos, né, agora, vão ao templo, lá fazem a cura por meio do Espírito Santo dessa pessoa. Todo mundo fica admirado. O que vem depois? Uma pregação do Evangelho. Depois, por causa disso, capítulo 4, Pedro e João são chamados diante do Sinédrio para se explicar tudo o que estava acontecendo. Eles são presos, a igreja ora, eles são libertos, e o capítulo 4 termina mostrando que os discípulos viviam com tudo em comum, assim como no capítulo 2. O capítulo 5 vem para nos trazer agora um grande perigo para a igreja. Eu lembro que eu falei isso quando eu falei sobre o capítulo 6, né, sobre as distrações na igreja. As distrações da igreja, elas são praticamente 3. Uma é a perseguição, nos abala a nossa fé. A outra é a infiltração, que são pessoas que se dizem cristãs, que vivem no meio da igreja, mas no fundo não são. Nosso papel não é julgar essas pessoas, mas é saber que elas existem, que muitas pessoas dentro das comunidades não são cristãs, ou algumas pessoas, porque quem disse isso foi o próprio Cristo, que disse que no final virão a Ele, dizendo que operaram curas e maravilhas em nome dele, e ele disse, não os conheço. Ananias e Safira foi um exemplo exato de toda essa circunstância.
Então, a perseguição, a infiltração e depois, então, a distração, que é o que acontece no capítulo 6. Chega uma demanda em que as viúvas e os órfãos dos gregos estão sendo deixados de lado e estão sendo alimentados apenas as viúvas e os órfãos dos hebreus. Com isso, então, surge uma grande demanda e os discípulos se perguntam, tá, então nós temos que parar o ensino, descer lá e servir as mesas, que talvez fosse o que todo mundo esperava. E eles dizem, não, nós não podemos abrir mão do ensino, nossa sugestão é que escolham vocês, 7 homens fiéis de bom testemunho, esses então serão capazes de servir as mesas. E aí então eles fazem essa obra social da igreja, esses 7 homens chamados e conhecidos como diáconos, e aí que então a coisa vai acontecer. Então, os 3 grandes perigos da igreja: perseguição, infiltração e distração. Os discípulos souberam, por meio do Espírito Santo, lidar com cada uma dessas circunstâncias. Depois, então, nós temos o capítulo 7, onde foi a última parte que nos foi trazida aqui, aquilo que o Fofo falou. Um dos 7 agora já foi, por causa do seu testemunho, preso, e o primeiro mártir em nome de Cristo que nós temos notícia, Estevão, que morreu entregando sua vida a Cristo, com um fortíssimo testemunho diante da sociedade judaica daquela época. E o capítulo 8, o Fofo nos leu os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 8, falando que a perseguição continuava e o que aconteceu foi que a igreja começou a se dispersar. Foi necessária a perseguição para mostrar para os discípulos, para os apóstolos, para os diáconos e para todas as outras pessoas que faziam parte da igreja, que eles precisavam cumprir Atos 1:8. Serem minhas testemunhas em Jerusalém, que é o que estava acontecendo até agora, na Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas principalmente agora, Samaria. Então a perseguição permitiu que a igreja agora se expandisse. Os cristãos saem de Jerusalém porque está perigoso, a vida está em risco, como aconteceu com Estevão. Agora então esses cristãos vão levar a fé mais adiante. É nesse ponto então que nós chegamos em Atos capítulo 8, versículo 4 em diante. Então abra sua Bíblia aí e nós vamos ler até o final do capítulo 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão tinha praticado feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido em sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele, foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu, olha a infiltração, e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que as pessoas sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, passaram por um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, ali há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos tentar entender o que tem a ver esse capítulo 8, então, com toda essa obra chamada Atos dos Apóstolos. Como eu falei para vocês, então, houve a perseguição causou medo em algumas pessoas, e essas pessoas começaram a sair da Judéia. E esse Filipe, ele resolveu ir para um lugar que nos escandalizaria caso fôssemos um judeu do primeiro século. Samaria. Samaria era simplesmente para os judeus um lugar de impureza, um lugar para ser odiado, um lugar para você não se relacionar com aquelas pessoas, porque essa ação interferiria diretamente na tua saúde espiritual. Seria hoje ir para a Argentina. Não, estou brincando, não seria ir para a Argentina. Ir para a Argentina é bem pior. Não, também não. Mas a ideia aqui é que os judeus e os samaritanos tinham uma rixa histórica que remontava ao período em que Israel deixou de ser um só reino e se transformou em Israel no norte e Judá no sul. Foi colocado a capital do reino do norte, Samaria, e a capital do reino do sul ficou como Jerusalém.
Volta e meia, Samaria e Jerusalém estavam em lados opostos, em guerras e em outras situações de invasão de povos, e eles brigavam entre si. Mas o pior aconteceu quando a Assíria tomou o reino do norte, Israel, exterminou com ele no ano de 722 a.C., e miscigenou todas as pessoas que estavam naquela região, que eram os descendentes das 10 tribos. Então, para as 2 tribos do sul, que eram Benjamim e Judá, os samaritanos eram judeus impuros, não eram mais o povo de Deus, a ponto de eles terem uma religião própria só dos samaritanos, diferente do judaísmo. Por isso, Jesus, quando conversa com uma mulher samaritana, a pergunta dela é: qual o monte certo de adorar a Deus? Aqui ou lá em Jerusalém? E Jesus tranquiliza o coração dela dizendo: não se preocupa, está chegando o momento em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem lá, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aqui está se cumprindo exatamente isso. Os apóstolos, ou melhor, Felipe, está mostrando que o chamado de Deus para a igreja é o rompimento de estruturas sociais que causam intriga uma com as outras. É quebrar estruturas que são inimigas para levar a paz de Cristo até elas. Então, nós cristãos somos chamados para a quebra de estruturas que muitas vezes são postas, são colocadas de forma aleatória, ou de forma preconceituosa, ou de forma arbitrária na sociedade onde vivemos. Nós somos aqueles que vão fazer isso. Por quê? Porque nós temos a noção de que nossa pátria é celestial. Não está aqui. Não tem fronteiras aqui que nós podemos passar para lá e para cá. Quem faz isso são os homens. Nós cristãos somos chamados para quebrar e romper todas essas estruturas. Com esse capítulo 8 do livro de Atos, eu vejo 2 rupturas que são feitas pela ação de Felipe aqui. Primeiro, o rompimento com o pensamento religioso judeu. Aonde estavam os discípulos até esse momento? Em Jerusalém, na Judéia. Aonde a igreja existia até esse momento? Em Jerusalém, na Judéia. Mas Atos 1:8 diz que deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. Só que havia essa barreira cultural entre os judeus da Judéia e os samaritanos. Felipe rompe isso e começa a pregar aos samaritanos. Qual foi o espanto dos apóstolos? É quando eles ficam sabendo, versículo 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceito a palavra de Deus, resolveram enviar 2 delegados para lá. Por quê? Porque para eles era quase impossível compreender, dentro das suas barreiras humanas, que samaritanos pudessem fazer parte do povo de Deus, assim como os judeus. Então eles mandam 2 delegados. Não, vai lá ver. Eu acho muito oportuno e às vezes mal compreendido o fato, porque algumas pessoas dizem, viu aí, ó, eles foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo. Os apóstolos precisavam ver isso com seus próprios olhos. Assim como vai acontecer a mesma coisa quando em Antioquia, Paulo e Barnabé pregam o Evangelho, e o pessoal diz, não, será que eles se convertem mesmo? Manda o pessoal lá olhar. E aí, quando eles chegam lá, as mesmas ações do poder do Espírito Santo de Pentecostes está sobre os samaritanos, no capítulo 8, e está sobre os pagãos a partir de Antioquia. Há um rompimento, então, agora aqui. Aqui não significa que ainda hoje é possível que você seja batizado só em nome de Jesus, a não ser que você faça como Simão o Mago.
Não há nenhum momento fora do livro de Atos em que isso acontece. Lembra que eu comecei a você dizendo que o livro de Atos é especial? Por isso, lá no início, eles estavam lançando sortes para saber quem seria o 12º discípulo no lugar de Judas. E aí fica a pergunta, hoje a gente continua lançando sorte nas igrejas? Não, né? Nas verdadeiras, pelo menos não. Porque não precisamos mais fazer isso. Aquilo foi específico daquele momento no livro de Atos, quando o Espírito Santo ainda não havia chegado. Mas chegou o Espírito Santo, a coisa começou a acontecer. Agora os discípulos, os apóstolos, precisam ver com seus próprios olhos, e Deus vai dar para ele essa possibilidade do Espírito Santo descer sobre samaritanos. E quando isso acontece, em nenhum outro momento de Samaria precisa acontecer o que aconteceu aqui. Os samaritanos crescem, desenvolvem-se como igreja, sem precisar agora os apóstolos estarem lá impondo as mãos e dando o Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado em formar teologia sem conhecer direito o objetivo de Deus com a sua palavra. Então agora os apóstolos chegam ali e veem isso. Então, o momento da ruptura com o pensamento religioso judeu, no qual a primeira coisa, a cultura da bênção de Deus, não tem mais um local. Jerusalém não é mais o local único e exclusivo da presença de Deus. Me entristece que até hoje tem gente que acha que Israel é melhor do que Caxias do Sul em termos de presença de Deus. E eu fico com pena dessas pessoas porque não conhecem a Escritura e não veem o que está sendo dito aqui. Deus acaba de romper com a exclusividade de Jerusalém como local no qual ele vai se apresentar e derramar o seu Espírito sobre as pessoas. Não tem mais um só local. Aquilo que Jesus falou para a samaritana se torna verdade aqui. Então, segunda coisa é que não só a bênção de Deus não está exclusivamente em Jerusalém, mas que Deus não está mais no templo de Jerusalém. Isso é uma coisa extremamente difícil para o judeu acreditar, tanto que até hoje eles estão lá, no que sobrou de uma muralha do templo, colocando papeizinhos escritos em orações em hebraico no meio das pedras e batendo a cabeça no famoso Muro das Lamentações, porque aquilo ali é o que sobrou do templo. E agora Jesus rompe com essa cultura, e nessa época o templo ainda estava erguido, tá? Ele vai ser destruído definitivamente em 70 depois de Cristo. Ele foi destruído em 588, mas foi reconstruído por Zorobabel, lembra da história bíblica. E aí então ele foi reconstruído, foi construído por Salomão, foi destruído, foi reconstruído por Zorobabel e foi novamente destruído em 70 depois de Cristo, quando Pompeu invade a cidade de Jerusalém, para nunca mais ser reconstruído até hoje em Jerusalém. Temos o molde em São Paulo, né? Temos o molde, que é fidedigno, tá? Então, se você quiser passar por São Paulo e olhar aquele templo, era aquilo que tinha em Jerusalém, quando Salomão construiu, tá? Então, como dado, é bem interessante. Mas a cultura agora de que o templo de Deus é a igreja. Aí está o templo de Deus. Deus não vai mais habitar em lugares feitos por mãos humanas. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque muitos salmos têm uma visão do Antigo Testamento. E quando eu chego aqui na frente e digo para vocês, como é bom estar na casa do Senhor, vale porque a casa do Senhor é a reunião dos fiéis, chamada igreja. Mas eu posso estar em qualquer lugar com essas mesmas pessoas e lá vai ser a casa do Senhor. A casa do Senhor não é edificada por tijolos, por concretos e coisas assim. Então Deus vai ensinar isso. Onde é que nós podemos ver isso? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. João 14, 23.
Segundo aos Coríntios 6,16, para citar alguns versículos que dizem que Deus não habita mais em locais feitos por mãos humanas. E se nós achamos isso, precisamos voltar ao Evangelho. Não, eu vou orar lá, porque lá é mais poderoso que ali. Baseado em quê? Baseado em quê? Não, porque é lá que tem que ir. E hoje nós temos no mundo vários locais de peregrinação que são atribuídos mais poder porque foi ali que apareceu ou um santo, ou uma santa, ou alguma coisa assim, e não faz o menor sentido. Aquele lugar não pode ser mais poderoso que qualquer lugar. Por quê? Porque biblicamente está escrito isso. Biblicamente, Deus mostra e quebra essa cultura. Deus não está no templo erguido por mãos humanas, porque agora o templo de Deus é a sua igreja. Então nós somos o templo de Deus. E quebrou a cultura da bênção de Deus estar unicamente em Jerusalém. Quebrou a cultura de que Deus está só no seu templo em Jerusalém. Não, Deus está no seu templo chamado igreja. E terceira, quebrou com a ideia da continuidade de que a verdade da igreja repousa só nos apóstolos. Por quê? Porque Estevão e agora Filipe são capazes de replicar exatamente o que os apóstolos fizeram. A ideia de que no cristianismo ninguém é maior que ninguém. A ideia de que no cristianismo todo mundo é igual quando depende do Espírito Santo para atuar. A oração do pastor não é mais forte. A oração do líder não é mais forte. Por quê? Porque todos são iguais. Todos são iguais. E Deus está mostrando isso de uma forma muito interessante, porque você vê Pedro e João, os dois lá, tanto que são os chamados para ir lá verificar se Samaria é capaz de se converter mesmo, receber o Espírito Santo. Mas agora nós já temos Estevão, nós já temos Filipe, e daqui a pouco vai ser chamado um outro doido que nem estava junto com a igreja, ou melhor, estava perseguindo a igreja. Se você voltar um pouquinho no capítulo 7, no final do capítulo 7, falam assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, em tuas mãos, não considere os culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Olha o versículo 8 agora. E Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Versículo 3 do capítulo 8. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse vai ser o próximo que Jesus vai usar. Para mostrar que ninguém é maior que ninguém. Então agora Estevão e Filipe são capazes de operar os mesmos milagres dos apóstolos, lá em Samaria. Filipe consegue fazer isso lá em Samaria. Tanto que os apóstolos, não dá, vamos ter que ir lá dar uma olhadinha. E é exatamente isso que acontece. A hierarquia da igreja é Deus Trino Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo, capacita a igreja a cumprir o seu papel. Quem é maior na igreja? Não tem. Não há. Então, quebra-se essa estrutura agora. E, por fim, quebra-se as barreiras culturais e físicas. Sabe por quê? Porque não é só Filipe, um grego, indo pregar na Samaria, que escandaliza os judeus. Mas é aquele cara que depois nós vamos ver, que é o eunuco etíope. E por que tem essa palavra eunuco? Porque ela tem todo o fator para mostrar que Deus está quebrando com barreiras culturais e físicas. Diz a Bíblia que você não poderia entrar no templo, mesmo se você fosse um descendente de levita, se lhe faltasse um dedo. Você era dispensado do serviço dos levitas, que era mexer com as coisas do templo. Se lhe faltasse um dedo,
um olho, se você fosse coxo, se você fosse manco, você era dispensado. Por quê? Porque você feriria a perfeição de Deus. E agora, não bastasse Filipe ter ido falar na Samaria, ele batizou uma pessoa castrada. Esse homem está vindo de Jerusalém e a gente não imagina quão dura é a história dele. Porque é um homem da Etiópia. Ele era um dos administradores da rainha Candace. Ele está saindo de Jerusalém e mostra que ele tem dinheiro porque ele foi capaz de comprar um manuscrito da Bíblia. Que na chegada aqui, Patrícia e eu estávamos falando de um livro que hoje custa 500 e tantos reais na Black Friday. Antes da Black Friday eram uns 700 reais. Aí você diz, nossa, tá louco, tá mais caro que picanha esse negócio. Mas era mais ou menos isso que acontecia naquela época. Se você queria comprar um manuscrito bíblico, era extremamente caro. Por quê? Porque tudo era copiado à mão. Lembra que não existia imprensa, não existiam os PDFs que você manda para lá e para cá. Não existiam os sites que você entra para baixar o PDF do livro. Então você tinha que comprar. E era uma cópia manual, escrita à mão. Então esse foi o problema. Esse cara tem muito dinheiro. Mas ele não pôde entrar no templo para adorar a Deus como os judeus perfeitos, com todas as partes do seu corpo intactas, podiam fazer. Primeiro porque ele era um prosélito. Lá você tinha o pátio dos prosélitos, que são os que não nasciam judeus, que tinham que ficar até ali. E ele era um desses. Mesmo se ele fosse um judeu nascido, por ser eunuco, era ali que ele poderia ficar. Mas se você era judeu, com todas as partes do corpo, e você fosse mulher, você entrava um pouquinho mais, tinha o pátio das mulheres. Chegava um pouquinho mais perto da glória. Mas se você fosse um judeu, com todas as partes do seu corpo intactas, e homem, você podia chegar o mais perto possível dessa graça. Mais do que isso, só o sacerdote. Que aí ficava lá no meio do negócio e uma vez por ano entrava ao Santo dos Santos. Esse homem tinha uma vida inteira condenada a nunca chegar perto de Deus. Mas agora, ele pode. Por meio do sacrifício de Cristo, por meio do véu que foi rompido, ele pode entrar na presença de Deus, porque ele é perfeito. Porque Cristo foi perfeito em seu sacrifício, permitindo que esse homem acesse o mais próximo do trono possível. Então, se você fosse um judeu do século I, lendo Atos 1:8, provavelmente, ao terminar de ler esse capítulo, você teria que ter chamado a Emercor. Você teria desfibrilado de forma absurda. Samaritano, primeiro desmaio. Acorda, bota o cheirinho no nariz, ressuscita o cidadão, beleza, continua lendo. Eunuco, segundo desmaio, vai lá, ressuscita o cidadão. Assim é o nosso Deus. Ele está ensinando que na igreja não há mais barreiras sociocultural, física, étnica, política, não há mais nenhuma distinção. E é assim que devemos viver. E é assim que nós devemos proceder. Mas o capítulo 8 ensina uma outra coisa interessante, que agora é um paralelo que nós podemos fazer entre aquela figura chamada de Simão o Mago versus o eunuco etíope. Simão o Mago, charlatão conhecido de Samaria. Um homem que fazia suas mágicas, fazia seus procedimentos acontecerem e enganava o povo às custas de dinheiro.
paga para mim aí e eu faço a mágica. Hoje nós temos muitos Simãos magos dentro da igreja, como esse aqui que foi batizado e andava seguindo Filipe para lá e para cá. E quando chegar os discípulos, os apóstolos, vou seguir eles também. E quando ele viu, sem entender, porque não tem o Espírito Santo, que havia um princípio didático em os samaritanos receberem o Espírito Santo com a imposição de mão dos apóstolos, ele foi lá e disse, galera, é o seguinte, estou a fim de pagar para vocês me revelarem isso é mágica. Estou a fim de pagar. E disseram, você não entendeu nada, querido. Você não compreendeu nada. Ele queria comprar o favor, e muitas vezes é o que nós queremos fazer também. Sabe por quê? Nós só temos duas opções. Ou somos controlados pelos valores do mundo, ou somos controlados pelo Espírito Santo. Ele não queria ser controlado pelo Espírito Santo. Ele queria pagar para poder controlar o Espírito Santo. Para poder dar e dizer o Espírito Santo o que vai acontecer, em quem ele impusesse as mãos, em quem pagasse para ele fazer isso. Ele não queria ser controlado pelo próprio Espírito Santo. E aí já começa a maior dificuldade que você tem, é quando alguém vai fazer parte de uma igreja, sem querer ser controlada pelo Espírito Santo, ela vai ter muitos problemas. E o objetivo de Simão o Mago é o quê? Prosperidade financeira. Fuja de qualquer lugar que, em nome de Jesus, prometer qualquer coisa que não seja o próprio Cristo e a dependência do Espírito Santo. Foge. Porque qualquer coisa que te disserem além disso, está mais parecido com a teologia de Simão o Mago do que com o cristianismo de verdade. E o paralelo agora de Simão o Mago é feito com o eunuco etíope. Primeiro, um pagão. Só por isso já tinha acesso restrito. Eunuco era considerado impuro. Era impuro. Jamais poderia chegar perto de Deus. Mas o que esse homem tem? Humildade. Humildade para ouvir. Por que ele tem humildade para ouvir? O que ele está lendo? A palavra de Deus. E ele chega um momento em que Filipe pergunta para ele, você entende isso que você lê? Ele disse, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Esse homem quer ser controlado pelo Espírito Santo. Esse homem quer ser capaz de entender a plenitude da palavra de Deus para ele. Mas ele ainda não consegue porque não tem discernimento, não tem o Espírito Santo. Já falou com pessoas que conhecem muito a Bíblia e já leram mais de uma vez a Bíblia, mas são incapazes de tirar da Bíblia um ensinamento espiritual? Pois é isso que acontece com muitas pessoas por aí. Quando eu leio a Bíblia, eu não consigo tirar princípios espirituais dela. Mas quando a Bíblia me lê, aí sim eu sou capaz de colocar a minha vida debaixo dessa autoridade. E é isso que vai acontecer com esse homem, humilde para ouvir. E olha a diferença, tu está vendo que agora, para os samaritanos que tiveram que ter a imposição de mão dos apóstolos, para esse homem, não teve que vir ninguém, não teve que acontecer nada além dele dizer, eu creio, foi batizado e foi para casa louvando ao Senhor. Por isso, a gente tem que ler o livro de Atos com toda a sabedoria que o Espírito Santo nos capacita. Caso contrário, vamos montar teologias equivocadas, mesmo que a gente prove que elas estão na palavra de Deus. E ele foi, então, humildemente, dizendo, ok, eu não sei, me explica. E é legal que aqui nós vamos entender um princípio que foi falado num livro que eu li há muito tempo atrás, eu não vou saber que livro é, mas o autor disse, certa vez um autor disse que todos os caminhos levam a Roma. Eu, porém, digo a vocês, todo texto bíblico leva a Cristo. Foi isso que aconteceu aqui.
O cara estava lendo um livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, sem entender nada. Chega Filipe e diz, cara, isso aí não está falando nem do apóstolo, nem de ninguém, está falando exclusivamente de Cristo. E explicou todo o Evangelho. E aí, quando os dois terminaram a conversa, ele disse, posso me batizar? Ele disse, se você crê, pode agora, tem água ali, então vamos. E foram até a água, se batizaram, ou melhor, Filipe batiza o eunuco, e ele volta e vai para casa louvando ao Senhor. Por quê? Porque ele entendeu que ele era filho de Deus e entendeu a graça. Talvez esse homem nunca mais tenha voltado para Jerusalém. A Bíblia não fala isso, eu também não posso falar. Talvez ele nunca mais precisou voltar a Jerusalém. Por quê? Porque ele não precisa mais. Se ele entendeu tudo, ele só precisa continuar lá na Etiópia, falando o Evangelho para quem ele conhece. E nós podemos lembrar que uma das mais antigas vertentes do cristianismo é a igreja copta etíope. Quem sabe não foi esse homem que começou todo esse processo lá? Não sei, não fala. Historicamente não temos documentos que comprovem isso. Mas eu gosto de pensar assim. Deus usou esse homem simples no sentido de ser uma pessoa simples. Ele tinha dinheiro, era da corte da rainha Candace. Humilde para ouvir o Evangelho. Chegando na Etiópia, ele começa a falar essa verdade. Esse é o capítulo 8 do livro de Atos. Deus ensinando que nós não temos mais nenhum tipo de barreira e mostrando o paralelo entre dois tipos de pessoas que vamos encontrar por aí. Porque nem todas as pessoas vão resistir ao Evangelho de cara. Mas muitas vão resistir à ação do Espírito Santo quando começam a fazer parte da nossa comunidade ou da comunidade cristã em que está. Assim como aconteceu com esse Simão Mago. Mas precisamos investir muito em pessoas como esse eunuco etíope, que nos mostra que agora Deus está acessível a todos. Independente de onde vem, como está o seu corpo, do que você fez, Ele agora está aí. Que Deus possa nos dar sempre essa verdade de conseguirmos entender isso. E no capítulo 9, já dando um spoiler, se quiser pode ler, o que vai acontecer com aquele cara que no versículo 8 estava causando baderna com a igreja? O que será que vai acontecer ao Saulo de Tarso? Então não perca o próximo capítulo do livro de Atos, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a Tua palavra. Agradecemos porque Tu nos dá a clareza por meio do Teu Espírito. E isso nos torna Teus filhos, nos torna irmãos uns dos outros, nos torna agora capazes de expressar o Evangelho a quem ainda não conhece. Senhor, obrigado por isso. Obrigado por esse livro vivo, que foi escrito há muito tempo atrás, mas fala hoje ao nosso coração. Nos lê, nos instiga e nos incentiva. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela palavra que não volta vazia, assim como a chuva, ela rega e faz frutificar o coração daqueles que estão prontos a ouvir essa verdade. Obrigado pela Tua palavra, que é útil para o ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Obrigado, Senhor, que seja sempre a nossa espada, essa Tua palavra. Porque é com ela que nós temos argumento para destruir todo tipo de palavra que se levanta contra Ti. Que sejamos uma igreja da palavra, para que Tu possas falar por meio de nossa boca, agir por meio de nossas mãos, caminhar com os nossos pés e chegar àqueles que ainda não Te conhecem, ou confortar aqueles que Te conhecem,
ou nos alegrarmos com aqueles que te conhecem e estão aí alegres porque tu estás presente. Senhor, é para isso que somos a igreja. Em nome de Cristo. Amém.